prejudica ainda mais essa situação ali naquele local. Então, a partir dessa indicação, né, a administração passou a observar, né, com um pouco mais de frequência, para que se pudesse, né, tomar alguma atitude de maneira a se melhorar o fluxo naquele lugar. O pedido via indicação, a administração municipal, em avaliação junto ao setor de obras, habitação e urbanismo, propõe a alteração a seguir. Aqui o desenho explicativo, espero que todos entendam, caso não entendam também, pode levantar a mão e me perguntar. Tá? Nós temos aqui o ginásio municipal, certo? Aqui a escola municipal e aqui o CEMEI Dedinho Verde. A alteração, ela seguiria apenas entre a rua da escola municipal e CEMEI Dedinho Verde. Então, no início, quem está subindo o ginásio em direção ao CEMEI, no início da escola até o final do CEMEI. Sentido flecha, sentido quem sobe. Eu fiz aqui uma ressalva que, obviamente, todas essas alterações serão feitas com sinalizações viárias, tanto sinalização horizontal, né, e horizontal é por meio de pinturas nas vias, esse tipo de coisa, quanto vertical por meio de placas. Para que se entenda um pouco melhor, gente, eu não vou falar que vai ser exatamente como está aqui nessa imagem, mas a gente vai tentar fazer o máximo possível para que seja uma situação autoexplicativa, até que todos se acostumem, né, além de avisos, enfim, todas as possibilidades. Então, quem está subindo do ginásio de esportes, passando em frente ao colégio municipal, sentido normal, vai poder subir. Depois dessa alteração, não teremos mais estacionamento do lado esquerdo da via de quem sobe, porque também não adianta a gente manter um fluxo único e estacionamento dos dois lados, ou seja, vai continuar apenas uma mão para se transitar com o veículo. Então a ideia é sentido único e a não possibilidade de estacionar do lado esquerdo de quem sobe, certo? Para quem está descendo a rua Rio de Janeiro, não vai ter mais a possibilidade de virar para a direita. Para quem está descendo a rua Acre, também não vai ter mais a possibilidade de virar à direita. Quem sobe essa rua, me fugiu o nome, não tem a possibilidade de virar à esquerda. E quem está descendo com uma placa de proibido seguir em frente. Para que se aumente as vias, né, se fique tanto a possibilidade de uma central como um pouco mais lateral. Então, assim, nós vamos ter apenas uma ala de estacionamento e duas alas de fluxo, certo? Essa situação já foi repassada ao Conselho de Desenvolvimento Municipal, né, e através de uma reunião, e não tivemos nenhuma objeção. Portanto, se deu sequência, e a partir daqui ela vai para a deliberação dos nossos vereadores. Então, essa primeira etapa de hoje consiste nessa mudança. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição para falar dessa primeira etapa. Igual eu falei, tivemos aí a indicação do vereador, tivemos uma análise. Infelizmente, hoje nós não temos nenhuma imagem exposta aqui no slide, mas de fato, todos os munícipes que puder passar lá em horário de fluxo, que são início da manhã, horário meio-dia ou 13h30, quando as aulas terminam ou se iniciam no período da tarde, ou final de tarde. Então, todo o fluxo de ônibus, carros, pais, né, de alunos e os próprios alunos e pedestres, geralmente isso fica bastante tumultuado. E essa foi a nossa primeira decisão em se melhorar aquele fluxo. Alguma dúvida em relação a isso? Ok, Jefferson? Vamos colocar em pauta aqui, né? Igual a Deus falou, mais um microfone, né? Para a câmera, né? Sem fio. Boa noite a todos da mesa, né, a toda a população aqui presente. Interessante, né, essa ideia da questão do sentido, principalmente quem é pai, né, mãe de aluno aí, sofre bastante
nesses horários de pico, quando vai buscar as crianças, principalmente quando vão de carro, até mesmo quando vão de a pé também, os pais e mães que levam as crianças com carrinho, né, para o CMEI. Uma questão que preocupou um pouquinho a gente, por exemplo, que leva as crianças de carro para a escola, seria sobre o estacionamento. De um lado da via, né, seria o estacionamento dos ônibus, né, que são destinados apenas para a questão para os ônibus estacionarem. E então muitos pais estacionam do outro lado, principalmente quando está chovendo, por exemplo, né? E se a gente tirar esse outro lado de estacionar ali, o caos vai permanecer também, porque os ônibus estarão estacionados do lado da escola, né, do lado da via, e os carros dos pais, por exemplo, eles vão ter que estacionar, parar no meio da via, né, mesmo que seja um sentido único, não vai ter um local para estacionamento, né, se privar o estacionamento daquele lado. Como a gente vai ter sentido único, né, poderia ser dividido em três essa via, né, claro que isso é uma questão técnica, né, do lado estacionamento de ônibus, no meio da via a via de fluxo, né, para os ônibus e para os carros, e do outro lado, como ali é uma via larga, pelo menos na frente da escola municipal, do outro lado então o estacionamento. Testando. Jefferson, boa noite. É bem pertinente a sua observação. Vou sentar, tá, gente, para não ficar corcunda aqui. É bem pertinente sua observação, sim. No primeiro momento, a gente busca, de fato, uma possibilidade de se diminuir os problemas. Não quer dizer que isso será permanente. Vamos pensar assim, fizemos essa alteração, não surtiu o efeito desejado pelos munícipes, a gente tem que buscar sempre possibilidades de melhorar. Pensamos que se manter o estacionamento dos dois lados, como eu já disse anteriormente, você ainda, o fluxo ainda seria em uma ala só da pista, por isso a alteração. Talvez a possibilidade de se sinalizar estacionamentos de ônibus e automóveis ainda de um lado, para tentar melhorar, mas como eu estou dizendo, toda alteração ela visa o melhoramento do fluxo e ressalto novamente que caso não surta efeito, podemos sim debater novamente sobre ainda outras situações. Ok? Leila, lá atrás. Eu tenho uma sugestão, para vocês analisarem, mas assim, em Toledo, nós analisamos tanto a FUNET ali, eles têm um suporte de os carros passarem por um coberto, deixar o aluno, tem uma pessoa que fica ali como se fosse um guarda ou uma professora, e o motorista não precisa nem descer do carro. A pessoa abre a porta, tira a criança desce, vai para a sala e o pai já sai. Então, assim, seria, eu acho que o fluxo, porque eu parar, fechar o carro, levar a criança, voltar, demora mais tempo do que se você fizer esse espaço. Claro, teria que ter a viabilidade dessa parte que os alunos não se molharia, né? Que coberto tanto no CMEI quanto na escola municipal. Eu acho que isso dá uma viabilidade para isso, um rebaixamento de calçada, talvez, não sei. Mas seria uma ideia, porque o estacionar vai causar o mesmo problema, porque cabe 10 carros ali. Então, são 10 pessoas só que vai poder estacionar. E os outros? Entende? Então, assim, eu tenho criança nos dois. Para mim, parar e levar para um, depois voltar, pegar o carro, levar o outro, não vai dar. Então, eu vou ter que deixar o carro e vou levar. Então, eu vou gastar 2 tempos. Entende? Talvez essa viabilidade poderia ajudar, né? Boa noite, Leila. Agradeço a sua colocação. Eu acho bem importante. Na realidade, essa é uma situação que, na pergunta do Jefferson, eu não trouxe à tona, né, para não ficar com o sentido de talvez uma promessa, sim ou não. Mas é algo que a gente já tem em mente, tá, Leila? Essa situação, porque a gente sabe que essa alteração, ela vai sanar, sim, alguns problemas de fluxo, mas que existem situações ideais, né? Essa situação que você está colocando, com certeza é uma situação ideal. Há possibilidades, tá? Eu falo que dentro de uma engenharia, por exemplo, se há possibilidade de fazer
tudo que você deseja, desde que tenha qualificação técnica, seja olhado com bons olhos. Então já é algo que a gente tem em mente, tá? Em primeiro instante, nós vamos fazer essa alteração, conforme colocado e conforme indicado também pelo vereador, mas que a tendência sempre é buscar melhorias, tá? Então, mais uma vez agradeço a sua colocação, é algo que a gente já tem conversado, né? E precisamos, além de todas as nossas demandas, também colocar em prática. Eu tenho certeza que vai melhorar sim. Havendo espaço, né? Ainda não houve um estudo lá, Leila, crítico sobre isso, foram só conversas informais, sabe? Então, vai lá, olha, tem possibilidade, não tem, mas eu tenho certeza que se houver possibilidade, depois de um estudo preliminar dessa situação, com certeza vai melhorar bastante o fluxo e também as paradas, né? Boa noite a todos, a todas. Uma satisfação muito grande ver a casa cheia novamente, né? Sejam sempre bem-vindos. A audiência pública com a participação da população leva mais transparência, leva mais resultado aos nossos trabalhos. Então, quero aqui parabenizar o vereador Jonas pela indicação, né? E também a Leila, o posicionamento da Leila foi também indicação do vereador José Carlos Chalarme. Então, vejo que é o Poder Legislativo junto com o Executivo buscando as melhorias que o nosso município tanto precisa, né? E ouvi-los, né, faz parte da democracia, faz parte do andamento natural do município e por isso quero deixar meu registro aqui de parabenizar os vereadores pelas atitudes aí das indicações que juntos aí vão levar ao desenvolvimento do município. Mais alguma dúvida? Boa noite a todos. Eu só queria dar um adentro rapidinho, Francisco. Se nessas sinalizações, se não há possibilidade de a gente colocar uma lombada tipo semelhante à que tem na frente da prefeitura, né? Eu não sei como é que chama aquela lombada. Travessia elevada, né? Talvez isso seria interessante, né? Porque fazer como vai ser uma mão só, talvez o fluxo de velocidade aumente, né? E vai só, os carros só vão em direção a uma, né? Então pode ser que aumente a velocidade ali, né? Então talvez com essa lombada elevada aí, né? De travessia, talvez melhore esse fluxo, né? Boa noite. Então, esse foi até de uma colocação que nós tivemos na reunião do Conselho de Desenvolvimento sobre, de fato, essa travessia. Há possibilidades, tá? Eu falo assim, em primeiro momento, a gente consegue de maneira rápida temos a possibilidade de trabalhar nas sinalizações, mas essa é uma situação que sim, a gente vai observar e se vê que hoje temos uma lombada, mas ela não é a lombada elevada. Então, por enquanto, trabalharemos com faixas de pedestres e com placas de sinalização. E essa lombada, sim, já está em pauta, a gente já tá vendo a possibilidade de fazer ela também, que eu penso que vai melhorar também o fluxo ali do local. Boa noite a todos, mais uma vez. Queria principalmente agradecer ao Francisco, que desde o início, quando eu trouxe essa ideia, essa indicação aí, para melhorar a vida das pessoas, que é a nossa função, a gente dia após dia trabalha para mudar e melhorar um pouquinho a vida das pessoas. Agradecer aí imensamente a todo o esforço de vocês, agradecer a participação popular, né, todos que deram sugestões aí, só acrescentaram a ideia inicial em busca do ideal, que seria o perfeito. Leve em consideração, né, principalmente essa questão da lombada elevada, que o vereador falou, também a questão do estacionamento, acho muito importante a gente levar em consideração esses pontos, o abrigo, né, também que foi levantado em pauta, o recuo talvez da calçada, lá a gente já esteve olhando lá, eu acho que existe a possibilidade, e como é bom, igual o prefeito falou, a comunidade se envolver, trabalhar junto com os vereadores, trazendo sugestões, melhorias, cada vez mais eu tenho certeza que o nosso município só tem a ganhar com esse formato de gestão e de legislatura. Muito obrigado a todos aí, ao prefeito e toda a equipe. Boa noite a todos. Então, assim, uma sugestão que eu e a Paulucinha, a gente estava olhando e analisando, assim, lá atrás da escola, na escola Padre Arnaldo, perto do ginásio, tem um portão bem grandão. Então, ali, de repente, se fosse adaptar
esse portão e o ônibus entrar lá dentro, onde fica o gramado. Para as crianças seria bem mais seguro, elas entrariam dentro da escola e ali naquela rua sobraria todo o espaço para estacionamento dos pais. Não teria mais o ônibus na rua. Uma sugestão. Agradecemos a sugestão. Confesso que dessa maneira ainda não havia sido pensado, tá? Mas, como disse anteriormente, toda sugestão é bem-vinda e será avaliada aí com bons olhos. Já vai sair com uma decisão aqui hoje? Não, a audiência ela não é deliberada. Porque a ideia dela é ótima, eu gostei da ideia dela. Deixa eu só, bem pertinente, né? Sim. deixa eu só fazer uma colocação. Veja bem, todo mundo sabe que o nosso município está em constante crescimento habitacional, populacional, né? E assim, logo nós teremos problemas com as nossas infraestruturas. Então, os pais que estão indo lá no colégio, a gente está buscando levar acessibilidade, segurança, melhorar aquele espaço. Porém, essa região que você citou, possivelmente a gente vai estar construindo novas salas de aula. Então, a título momentâneo, talvez a gente pode até estudar, mas eu acredito que por ser uma via de bastante tráfego, até mesmo para os veículos entrarem e fazerem as manobras lá dentro, fica um pouco difícil. Mas é algo de ser estudado, sim, a gente acata com certeza a sugestão, vai passar aí pelo setor de engenharia. Mas ali eu já tenho um desenho no meu Paint ali, já das 6 salas que possivelmente nós vamos ter que construir. Não tão somente ali, como no CEMEI também, de medida a ampliar os nossos espaços para estar recebendo as nossas crianças nas escolas do CEMEI. Só para que seja de entendimento de todos, o espaço que foi falado nessa situação é esse espaço aqui dos fundos. Nós temos um portão aqui e é todo esse espaço aqui. Ok? Boa noite. Eu só achei que faltou um pouco ali, não sei se vai ser contemplado um pouco mais para frente na audiência, mas explanar um pouquinho mais a questão do controle de fluxo das vias que vão sofrer um efeito cascata, vamos dizer assim. Porque você vai criar um gargalo de entrada ali para o sentido único e depois na outra ponta você vai criar um gargalo de saída, certo? Antes você tinha 3 vias de entrada e 3 vias de saída. Agora você vai ter só uma via de entrada e uma de saída, né? E uma que quase que fica morta no meio ali, porque ela tem duplo sentido. É a divisora de fluxo, vamos dizer assim. Mas foi estudado alguma coisa disso? Foi pensado se as outras 2 vias, que vai ser no caso entrada e saída, vão comportar todo esse fluxo? Porque a gente sabe que há um tempo atrás, por exemplo, uma quadra para cima a gente tinha um lar das meninas que também geravam um fluxo, né? Agora eu acredito que não gera mais. Mas você vai ter um gargalo maior de entrada e de saída. Você está eliminando uma via ali no caso. Eliminando um sentido, não uma via, né? Na realidade, assim, toda decisão ela é pensada, tá? Nós temos 3 vias que alimentam nesse ponto essa rua. Uma vai poder subir, a outra vai poder subir, e essa aqui, essa não pode descer e essa não pode descer. Então, parcialmente, as vias, elas dão acesso, né, às escolas. A divisão do fluxo em si, ele é momentâneo, então não tem como a gente prever uma situação que muda dia após dia, né? Em horário de pico a gente tem uma situação prévia observada, né? Mas ela muda diariamente. O nosso entendimento é que isso com certeza melhore, né? Mas de fato vão ser após se deliberado que nós vamos observar, né, o fluxo, o melhoramento desse fluxo naquele local. Mas sim, ela foi pensada, né, foi olhado com calma, foi observado e a partir disso se tomou essa decisão. Outra coisa. Outra coisa seria sobre, pegando um gancho da ideia que ela deu ali, eu realmente fui lá esses dias, né, na escola, fui até em um dia de chuva para ver como que se dava o comportamento do pessoal na chuva. E assim, eu acredito que
É que assim, às vezes a gente tenta focar todo mundo num beco só, vamos dizer assim, né? Inicialmente a gente estava pensando no portão que a gente já tem, era o único ponto. E a gente descobriu que a gente tem mais um outro ponto de acesso que também pode ser utilizado, os fundos. A minha preocupação é que agora a gente não converta todo o nosso pensamento de ignorar esse portão que a gente tinha antigamente agora e jogar todo mundo para o portão novo. Entende? A gente pode fazer uma duplicidade. Quem vem de carro fica do lado de cá, na rua que vai ter alteração de sentido, se houver a telegrafão, claro. E os ônibus, por exemplo, do transporte escolar, poderiam se direcionar só para lá. Então você já teria uma divisão completa de fluxo de veículo grande e veículo pequeno. Né? E eu não sei também se alguém já apresentou isso, mas parece que não existe, não sei se aplica na escola municipal. Tá? Porque até faz tempo que eu fui lá mesmo só para verificar essa situação. Mas assim, todos os dias a gente tem ônibus escolar que faz rural, que vai na escola, porque eu soube que parece que no estadual só vai 1 ou 2 vezes por semana, é uma coisa assim. Então já é mais um ponto a ser analisado, né? Quanto que se dá a demanda e se tem como você, por exemplo, ratear ela, alguma coisa assim. Agradeço a colocação, assim como as anteriores, né? Vão ser analisadas e a busca por melhorar é contínua. Mais alguma dúvida? Sendo assim, encerro a primeira parte da nossa audiência e devolvo a palavra ao assessor Douglas. Nesse momento, passaremos para a leitura do protocolo 1893/2022, iniciativa popular, a qual solicita a reapresentação da audiência pública do dia 9/6/2022. Excelentíssimo senhor prefeito, os cidadãos de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, assinados abaixo, vêm através desse solicitar que seja realizado o chamamento de audiência pública pelo Executivo Municipal com o intuito de ouvir a população quanto à construção de habitação popular em áreas do loteamento São Francisco e Rodrigues, para aprovação ou não da proposta para a construção de moradias de interesse social nas localidades. O assunto desse ofício já foi pauta de audiência pública em 9 de junho de 2022, conforme ata em lista e presença disponibilizada no portal da Transparência. A audiência foi realizada às 16 horas, horário que impossibilitou muitas pessoas de participarem, principalmente os moradores dos loteamentos, em razão de estarem em trabalho. A lista de presença demonstra a participação exclusiva de representantes dos órgãos públicos, mas sem nenhuma representação da sociedade civil. Sendo assim, uma nova audiência pública para conversar diretamente com os moradores dos loteamentos São Francisco e Rodrigues, também aberta para a população em geral. Seria um momento importante para debate pautado no diálogo e na opinião dos munícipes ligados diretamente ao assunto em pauta, verificando a realidade local e a vontade popular em primeiro lugar. Diversos cidadãos estão assinando uma lista para a apresentação do projeto de lei de iniciativa popular, considerando o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, em especial o seu parágrafo 3º, considerando o inciso 3 do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal e considerando o artigo 13 do artigo 29, o inciso 13 do artigo 29 da Constituição Federal de 88. Isso em razão da modificação de áreas institucionais dentro da ZR2, Zona Residencial 2, para a ZEI, Zona Especial de Interesse Social, nos loteamentos São Francisco e Rodrigues, pela Lei 934 de 2022. Vale ressaltar que o objeto da revogação da Lei 934 de 2022 não é impossibilitar a construção de moradias populares, mas sim de evitar um emaranhado urbano, possibilitando uma melhor organização urbanística, com construção de moradias para habitação de interesse social em locais apropriados, assim como já realizado anteriormente no município. Quando se tem uma melhor organização, a divisão da zona especial de interesse social, sem a necessidade de isolar tais áreas dentro dos loteamentos já constituídos.
Sendo assim, solicitamos a Vossa Excelência que seja feito um novo chamamento para a agência pública, visando a participação popular, principalmente dos moradores dos loteamentos em questão. Encaminhamos em anexo cópias das assinaturas que estão sendo colhidas, mas esperamos não ser necessária a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular. Portanto, aguardamos a publicação do edital e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimento. Ouro Verde do Oeste, 14 de setembro de 2022, autoria e iniciativa popular. Devolvo a palavra para o secretário Francisco. Vamos então agora para o segundo tema da audiência. Conforme explanado, esse tema já foi discutido uma vez, foi passado pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal, foi passado uma vez por audiência e, posterior a isso, deliberado. Conforme protocolo, o Executivo então decidiu por apresentar novamente. Apresentarei conforme da primeira vez e tentarei exemplificar de maneira objetiva e de fácil entendimento do porquê das escolhas, e também explicar um pouco da Coapar, ok? Vou permanecer sentado aqui, gente, por causa do microfone. Qualquer dúvida, qualquer situação, podem estar falando comigo. A Coapar é uma empresa de economia mista, ou seja, ela tem capital público-privado, que atua na coordenação e execução de programas habitacionais do Governo do Estado do Paraná. A atuação dela se dá por meio da articulação com o Governo Federal, prefeituras e demais órgãos estaduais, além da iniciativa privada. Ela tem uma missão que é melhorar a condição de vida da população através da viabilização de moradia digna. Como funciona? O município sinaliza a demanda por meio de um ofício e a Coapar responde se há possibilidade ou não, caracterizando a maneira com que devemos prosseguir. Ou seja, eles têm várias exigências, entre essas exigências, documentações técnicas e tudo mais das áreas em questão. Após o pedido via ofício, o município tem um retorno, que no nosso caso foi positivo, passando então a buscar áreas que se enquadram minimamente aos pré-requisitos. Ou seja, não é qualquer área que se possibilita essas construções. Por que da alteração do zoneamento? O nosso município, através do novo plano diretor, aprovado em 2021, é dividido em zoneamentos, certo? Para melhor exemplificar, cada cor dessa aqui é um zoneamento do município. E cada zoneamento, ele tem as suas características específicas. Aqui é uma imagem um pouco ampliada dessa situação. As nossas duas áreas em questão, elas estão nessa parte laranjada, ou seja, na ZR2. A ZR2, ela segue alguns parâmetros. Uma estão no loteamento Rodrigues e outras no loteamento São Francisco. Devolvendo aqui então, vamos lá. Pode passar, Diogo. A ZR2, ela tem por características, classes, o que é permitido, o que é permissível e o que é proibido. Eu vou focar um pouco na área, que foi basicamente o porquê da mudança desse zoneamento, ou seja, da inclusão de um novo zoneamento na ZR2. Para novos parcelamentos de lote, nós temos uma área mínima, 300 metros quadrados, novos parcelamentos, ou seja, não que já está parcelado, não os loteamentos já existentes. Eu tenho uma área dentro de um loteamento, eu tenho que ter a parcela mínima de área mínima a parcela de área mínima do lote de 300 metros quadrados, respeitando uma testada de 12 metros. Se faz uma subdivisão, se chega numa metragem mínima de lote, para novos desmembramentos. Uma das áreas é a área institucional, no loteamento de São Francisco, que ela tem
linha da parte de baixo, 80 metros por 37,60 metros nessa medida na longitudinal e na transversal. No loteamento Rodrigues, nós temos uma área de 41,9 na longitudinal e 40 metros na transversal. Nos parâmetros atuais, para mim subdividir essas áreas, fazendo uma linha, traçando uma linha na metade delas, né, e subdividindo, testada mínima 12 e a metade de 37, alguma coisa que dá 18,80, a gente teria uma área de 225,6 metros quadrados para o Jardim São Francisco e 240 metros quadrados para o loteamento Rodrigues. Ou seja, para os nossos parâmetros atuais, aprovados no plano diretor, nenhuma dessas áreas permitiriam que fossem feitas, porque nenhuma alcançaria 300 metros quadrados, nos parâmetros atuais. Objetivo da alteração. Ao incluir as áreas destinadas a receber as habitações populares na zona Z e S, Zona Especial de Interesse Social, elas passam a seguir outros parâmetros, se enquadrando aos mínimos previstos na lei, possibilitando um maior número de moradias. Altera-se também a área mínima dos lotes, que no loteamento São Francisco se enquadra para que o loteamento São Francisco se enquadre nos parâmetros mínimos. A mínima passará a ter de 200 metros quadrados para 180 metros, ou seja, ao invés de 200, 180, já vamos entender o porquê. Então, de ZR2 para ZIS, toda a zona ZEIS laranjada vai passar a ser, toda a zona laranjada ZR2, zona residencial 2, passará a ser ZEIS? Não, apenas as áreas institucionais. O restante desse perímetro continua tendo as mesmas características. Nos parâmetros atuais, para eu subdividir as duas áreas e manter elas com 300 metros quadrados, pegando o loteamento do Jardim São Francisco, nós teríamos apenas 11 lotes, porque eu teria que subdividir em 15,96 de testada, até porque a testada mínima é 12, e profundidade de 18,80, porque é exatamente a metade. Não tem como eu avançar para cá e nem para cá. Fazendo esse cálculo, a gente chega em 300 metros quadrados. Beleza, tá ok. 11 lotes. Ou seja, ok entre aspas, porque se somar 11 lotes pode passar um pouquinho, nessa subdivisão, mais 5 lotes nessa subdivisão, a gente chega em apenas 16 lotes passíveis das habitações. Até porque a Coapar, ela também segue os parâmetros urbanísticos locais. Ela não vem e faz o que ela quer, ela segue determinados parâmetros. Então, se optou em acrescentar, se optou em acrescentar a ZEIS e seguir testada mínima de 10 e metragem mínima de 180, porque subdividindo em testada por profundidade de 18,80, nós teríamos no loteamento São Francisco 18 lotes. A alteração de zoneamento segue aquele objetivo no Jardim São Francisco. Loteamento Rodrigues, subdividindo uma área de 40 por 40, vou arredondar aqui, 41, a gente teria 3 lotes de 13 por 26, para se enquadrar nos mínimos de 300 metros quadrados, e 2 lotes de 15 por 20, ou seja, inviabilizaria a construção dessas habitações nos lotes disponíveis como áreas institucionais no nosso município. Passando a ser ZEIS, a gente passaria então a subdividir eles com metragem de 10 por 20, 205 metros quadrados. Dentro da ZEIS, atende o plano diretor, viabiliza as casas, porque passam de um número mínimo exigido pela Coapar, que são 20 unidades.
dentro do município. Então, a somatória das duas áreas, da quantidade de lotes, passando a seguir parâmetros da zona especial de interesse social, passaria a ser 26 unidades, ao invés de 16 unidades. 26 unidades, o município é atendido pela Coapar. Na realidade, o nosso processo já está aí praticamente 90% concluído com a Coapar. Então, está numa fase bem avançada e, por esse motivo, foi feita a alteração de área, para que apenas a gente consiga se enquadrar em tamanhos mínimos exigidos, porque a Coapar ela não faz casa contestada. Ela exigiu que as testadas mínimas do nosso lote fossem 10 metros de frente. Então, buscando essas exigências da Coapar, nós adaptamos as áreas que o município tinha disponível para essa situação, para que se enquadrasse e pudessem beneficiar aí uma parcela da população cadastrada, que se necessita dessas habitações. Abro aqui para dúvidas, espero ter explicado, espero ter passado um entendimento claro do porquê dessa alteração de zoneamento dentro da ZR2, um zoneamento específico dentro das áreas institucionais. Volta lá, fazendo um favor, na metade do loteamento São Francisco. Quantos metros sobram lá embaixo? Aqui eu não tenho a exatidão, aqui embaixo você fala? Isso, no loteamento São Francisco. Quantos metros sobram? Segundo o seu cálculo. Não, eu não tenho cálculo de metragem quadrada aqui nesse livro. Isso, sei. No caso, assim, ninguém do loteamento São Francisco é contra a construção das casinhas. Nós somos contra, que não tem nenhuma área para as crianças brincar, nada. Então a gente queria, assim, muito uma área, uma pracinha, alguma coisa assim para as crianças. Porque a criança tem que brincar na rua. O que eu vou fazer? Vou colocar um cone na rua, fechar a rua para a criança ficar brincando? Ou senão tem que subir 1,5 km para trazer aqui na praça. Qual que é o estudo que vocês fizeram? Inclusive, vocês vão levar mais crianças para lá, onde que elas vão brincar? Isso aí que é a nossa dúvida, a nossa discussão lá, que nós estamos batendo em cima e precisando disso. Não sei se é você, o senhor prefeito, ou alguém que possa responder isso aí para a gente, principalmente para o pessoal do loteamento São Francisco. Sim. A gente vai revezando aqui as falas. Mas, gente, assim, seguinte, nós temos um plano de governo que, posterior a isso, foi feito um plano de metas. Nós temos um objetivo de construção de moradias populares para atender a demanda que está suprimida há praticamente 9 anos no nosso município. O primeiro passo é a gente solicitar a Coapar essas moradias populares. Então a gente fez isso logo no início da gestão e ao eles nos posicionar que teria a possibilidade de ter essas casas populares, a gente se deparou com algo que foge um pouco do nosso alcance. E qual é esse fator? É o local. Então, o que eu quero dizer para você, respondendo agora a sua pergunta, nós vamos olhar com carinho para todos os cantos do nosso município, você pode ter certeza. Porém, nós estamos com o tempo, estamos há 2 anos à frente da administração municipal. Nós temos projetos lá na engenharia, para o loteamento São Francisco, para o loteamento Rodrigues, nós temos para o loteamento Ecopar, nós temos projetos que vislumbram atender toda a população. Então, ali, só para vocês terem uma ideia, até a Ivanilza deve estar morrendo de braveza com nós falhamos em 2 licitações em relação à grama. Então, teve um certame que deu deserto. O outro certame, a empresa falou, não, eu vou atender. No final das contas, não conseguiu atender pelo preço que ofertou. Agora, nós conseguimos adquirir a grama para fazer o plantio. Então, toda aquela parte embaixo, não sei se vocês perceberam, nós vamos tirar aqueles postes que estavam lá no sintético, que era uma demanda antiga. A gente pretende fechar aquela área para preservar ela e toda aquela frente plantar grama. Então, ali vai ser um ambiente, debaixo de um bosque, muito bonito, que a gente quer preparar.
E nós não vamos esquecer do parquinho e nem da academia da melhor idade. Lá também terá esse espaço. Só que assim, dentro do que nós temos, a gente está trabalhando dentro do que nós temos e dentro do que nós podemos avançar. Nós temos um recurso em caixa, o qual ele tem que ser devidamente planejado. Se a gente fazer loucura, a gente vai endividar o município e vai comprometer as futuras gestões. Então, assim os antigos gestores não fizeram, nós também não podemos fazer. Porém, dentro do nosso planejamento, a gente tem que ter contrapartida para todos os recursos que estão vindo a nível estadual, contrapartida para todos os recursos que estão vindo a nível federal. E como eu falei, olhar para todos os nortes. Ali no loteamento São Francisco, nós vamos fazer um investimento de quase 1,5 milhão para a construção de uma nova UBS, a qual vai valorizar muito a região. Lá nós vamos focar na estratégia da saúde da família, a qual vai ser a prevenção da nossa população. A gente não vai tratar doença, a gente precisa focar mais na qualidade da nossa saúde básica, lá no início, prevenindo que ela aconteça. Então ali será feito um investimento, o governo do estado está dando R$650 mil, o projeto está quase 1,5 milhão, né, Francisco? 1.300.000 eu Isso. 100%. E também é um pedido que nós estamos trabalhando, isso não está viabilizado, não está assinado convênio, nada, mas nós estamos tentando viabilizar a construção de um novo CMEI ali, para o período integral, seja do berçário, maternal ali. Então assim, a gente, em todos os cantos do município, quando a gente assumiu o ano passado, a gente não tinha colocado no nosso plano de governo que as mortes por Covid aumentariam a demanda e talvez o nosso cemitério não seria suficiente. Então logo a gente já iniciou em janeiro mesmo o trabalho para adquirir uma nova área. Então, a gente poderia talvez ter feito esse trabalho para adquirir uma área para que a gente não conseguisse apenas 26 moradias, porque a nossa demanda está represada em 284 cadastros. Então, a gente gostaria de ter 50, 100 casas para a pessoa ela poder viver com dignidade, né? Poder às vezes sair de um aluguel, poder ter condições de uma moradia própria. Então, a gente poderia às vezes ter feito o investimento que a gente fez no cemitério, a gente poderia ter comprado uma área para ampliar esse espaço. Mas infelizmente a gente tem que trabalhar com as estruturas que nós temos, com os dinheiros que nós temos em caixa. E vou dizer para vocês, infelizmente, pelo quantitativo de casas que a gente conseguiu pela boa parte, e infelizmente nós não vamos conseguir mais casas por não ter mais área no município. Então a gente precisa preparar o nosso município, melhorar as nossas infraestruturas para atender a população que já existe e ampliar, né, o atendimento, porque muita gente está vindo morar para cá. Né? Então, é esse o maior ponto chave. A gente não tinha muito para aonde vamos colocar essas moradias. Então, é um programa de governo, é algo que a gente precisa viabilizar para a população. Está um vasto tempo sem uma moradia popular, a gente sabe da importância que é isso na vida das pessoas, quantas casas estão precárias, quantas pessoas estão precisando dessa moradia. Dentro desses 284 cadastros, a gente não vai conseguir atender a demanda, porque realmente são só 26 casas. Então, a gente gostaria de fazer mais, porém a gente fica nesse limitador de espaço. Então a gente vai ter que buscar novas áreas, o nosso trabalho não vai parar por aqui, a gente vai buscar novas áreas para buscar novas moradias populares. Mas o parque, a gente se compromete em levar um parque para lá, assim como a gente tem planejado em todos os cantos da cidade. Só voltando aqui rapidinho, ele me pediu uma informação sobre área e de bate pronto eu não sei te falar, tá? Mas amanhã mesmo eu trago essa informação para você, eu tenho acesso a isso tudo, tá? Lá pelo computador eu consigo tirar essa área e passo para você, beleza? Não vai ficar sem esse retorno não. Eu só gostaria, qual é a forma que vocês vão fazer nessas casas? De que forma vai ser feito? Porque a preocupação não é fazer um depósito de pessoas. Tem que ter fiscalização, tem que ter higiene. Aquela mata lá que nós estamos cuidando há tempo, lá com ela, aquilo lá é uma preservação. Aquilo lá tem que ser seguido, tem que cuidar daquilo lá, porque não é para nós, é para nossas gerações.
Então, não se tornando o que está acontecendo na saída de Ouro Verde. Fazer umas casas lá embaixo para dar a casa para a pessoa, para ela ter uma casinha para morar, mas não tendo o devido cuidado, o devido, entendeu? Então a preocupação é isso. Amanhã depois está o caminhão da prefeitura direto lá, catando lixo e coisa nada jogado lá no meio. Então tem que ter uma infraestrutura adequada, fiscalização adequada para que não fique dessa forma. Dércio, obrigado pela pergunta. Na verdade, esse programa do governo do estado, ele é um programa totalmente diferente. Não se existe mais moradias populares como, né, antigamente, que o governo dava praticamente as casas. Hoje, o Casa Fácil Paraná, até 3 salários mínimos, ele isenta a pessoa da entrada, que é o valor de R$15 mil. Então, o município, em contrapartida, para que a mensalidade da casa fique mais barata, o município entra com o lote, com o terreno. Então, assim, as áreas, como o Francisco bem disse, são áreas de 180 metros quadrados. Hoje nós temos moradias dentro do nosso município que elas se subdividem, às vezes, até em menos que isso. Então, não serão casas conjugadas, não serão casas que... indiferente de qualquer situação, eu acho que o primordial é a gente poder possibilitar a nossa população que vem há anos e anos lutando por uma moradia popular, possibilitar que ela pelo menos esteja participando do sorteio, porque eu digo isso com dor no coração, porque 284 cadastros nós vamos ter só 26 contemplados, mas gente, que nem eu disse, nós não vamos parar por aqui, a gente vai correr atrás, buscar novos espaços, num tempo que nós não podemos fazer do dia para a noite. É um trabalho, né, que a gente precisa fazer, desenvolver aos poucos. Isso já está em trâmite, tanto é que a gente já fez algumas análises, tanto para aumentar o número de habitações sociais, como também para aumentar o parque de rodeios, que nós vamos transformar no centro de eventos, que vai ser logo ali atrás. Então eu já conversei com a família para estarem nos fazendo uma proposta. Então a gente tem buscado mecanismos para ampliar os nossos espaços, mas não depende unicamente da gente querer. Se a gente quisesse, essa rua, né, Jonas, já estava virada lá no sentido único faz tempo. O Jonas já vem brigando. Quando você assumiu como prefeito, tinha 28 cadastros, né? Como é que 28 cadastros. A Coapar, ela faz uma... o que é, Douglas? Douglas sabe? Oi? Ele faz uma atualização. Então, assim, a cada 2 anos, se a gente não mexer nesses cadastros que a gente fez agora para fazer esse levantamento, eles vão sumindo mesmo. Mas, de fato, no início, né, a gente abriu o sistema da Coapar, tinha apenas 28 cadastros. Então, a gente fez um trabalho, que é um trabalho de levantamento, para entender, conhecer a demanda da nossa população e buscar, através do mecanismo que a gente tem, que é a Coapar, que é o governo do estado, que é o governo federal, medidas para que a gente conseguisse essas moradias populares. Então, Dércio, respondendo a sua pergunta, eu vejo que não é um programa, esse Casa Fácil, igual a programas anteriores. Não é nisso que eu me referi. Você entendeu o que eu quis dizer. Então, mesmo depois, a gente está reclamando por causa de situações inversas que vai acontecer. Mas assim, a gente não consegue prever nada, Dércio. No meu ponto de vista, quem mora aqui na rua Rio de Janeiro, que é a minha rua, quem mora lá, pode às vezes ter os mesmos problemas, ou pode ser que não. Talvez um problema de quem mora lá na rua Boa Vista, Roraima, às vezes é um problema que tem lá que eu não tenho aqui, na minha rua. Estou dando um exemplo pessoal. Só que às vezes tem alguns problemas que eu tenho na minha rua que não tenho lá. Então são fatores que realmente o poder público tem que avançar, buscar melhorias constantes e fazer com que as pessoas tenham a felicidade de morar aqui. Eu sei muito bem que a nossa cidade não está nem 50% do que a gente gostaria. Sarjetas sujas, lotes urbanos que não é responsabilidade do município, mas nós não temos efetivo suficiente para buscar proporcionar que eles fiquem limpos. Então a gente
tem feito o máximo possível dentro do que nós temos. Nós assumimos a gestão. Você entende? Não sou contra. Sim, claro. Sou a favor. Só que com certas normas para não destruir o que está feito. Claro, não, com certeza. A gente tem que evoluir, né? Não retroceder. Esse é o nosso objetivo. Boa noite. Eu sou Ivanilza, faço parte da comunidade como pessoa. Estou aqui em defesa também da minha área verde, que é a área não é a área verde do loteamento, e sim mata ciliar. Para todos que sabem, ali existe uma área de água. Tá? Os 4 metros, não vim aqui te cobrar isso, mas já que você mencionou, senhor prefeito, que bacana que você não esqueceu. O senhor não esqueceu. Então, ela é a área de preservação da água ali do lago. Ela não faz parte de nenhuma área verde até onde eu sei, a não ser que a lei de mata ciliar também tenha mudado, certo? Quando eu cheguei ali em 2015 com minha família, a gente juntava 20 sacas de lixo, sim, tá? E agora que começou a aumentar, também a gente junta lixo, mas é muito pouquinho, tá? Parabéns pelas casas que você conquistou, mas quando eu converso com cada pessoa de lá, eles choram, porque eles compraram lá, aguardando que aquela área fosse uma área que tivesse algo para que eles fizessem alguma atividade física, tá? Então, pelas crianças que brincam na rua, vou defender, tá? Não tenho nada contra você, até admiro o seu trabalho, mas aquelas casas em todos os loteamentos vai ficar sem identidade, tá? E você precisa ter uma identidade para elas. Lá em cima já vai ser a parte de UBS, certo? Não existe mais preservação calma. As pessoas estão num nível de estresse profundo, tá? Estão indo à loucura. Então, nós que moramos lá ficaremos sem área de lazer e as pessoas que chegarão lá também ficarão, de certa forma, na mesma situação que nós. Em seu momento, nós somos contra eles. Mas nós gostaríamos de pedir por eles aqui agora, que eles tivessem também um lugar decente para eles morarem. Certo? Então, eu estou aqui também defendendo meus animais. Quando eu falo dos meus animais, eu me emociono. São em torno de 50, 60 coatis que a gente trata lá no fundo, araras. Tá? E quem conhece moleque vai ter o estilinho, moleque vai querer matar, porque se eu fosse moleque, eu também tinha esse espírito. Você já foi. Então, pessoas, quando a gente pensa que alguém pode sofrer algum tipo de acidente naquelas ruas, porque elas são assim, as pessoas, eu também entendo quem desce na adrenalina aqui da cidade, desce lá, eles correm o risco de pegar crianças lá, que eu já socorri várias vezes, porque o meu dia inteiro eu passo lá embaixo, certo? Então vocês pensem bem, porque você tem um filho pequeno, tá? Pense bem e gaste um pouquinho mais e compre uma área bem maravilhosa para que essas pessoas moram tão decentemente como nós queremos morar ali. Então, eu não sou ninguém para te barrar esse projeto aí não, tá? Eu adoro evolução, mas é o seu legado, é o legado dos vereadores aqui, que eles vão deixar para os filhos deles. Então, pense que pode ser teu pai, tua mãe, que está lá naquele espaço apertado, que vai ser apertado sim, é bonitinho dizer na teoria, mas quem vive na prática lá embaixo somos nós que estamos no dia a dia, tá? Eu convido vocês para passar o dia lá embaixo comigo, conversando, analisando, que de vez em quando aparecem umas pessoas loucas e tem aquelas criancinhas lá que eles tentam o tempo inteiro retornar eles para as casas, certo? Então não tenho nada, estou aqui em nome da paz, dizer para você, no momento curto agora, seria lá a solução, mas daqui a alguns anos, você é tão jovem ainda, pense um pouquinho a longo prazo, né? Como você quer deixar o seu legado para os seus filhos. Pensa numa identidade nesse conjunto, com todas essas casas, com nome, com valores para essas pessoas, também com a área verde deles, tá? Então, a UBS será lá em cima de preservação da saúde, mas mesmo preservando a saúde, está muito difícil, você sabe disso. De vez em quando a gente tinha umas conversas. Então, eu quero agradecer o carinho de todos os vereadores
que reconheceu e pediu de volta para que a gente pudesse ser ouvido, tá? Meu aluno ali, que orgulho ver você aí, diretor, tá? Então eu quero dizer para vocês, eu não tenho nada contra vocês, é que às vezes a gente fica o dia inteiro de boca fechada e observando o que acontece lá no nosso loteamento. Então eu gostaria que as pessoas que recebessem essa casa tivessem também um lugar bem maravilhoso para que eles tivessem também a área de lazer deles. Então talvez você vai gastar um pouquinho mais hoje, mas a longo prazo você vai ter o resultado que você está buscando. Certo, Danilson. Bem disse em relação à questão do abaixo-assinado, que, né, inclusive foi eu que formei, olha, faço um abaixo-assinado para a gente provocar novamente uma nova audiência pública. E ao eu receber esse abaixo-assinado, me causou assim, vamos fazer essa audiência logo, porque me causou algumas estranhezas e que me preocupou. Posso falar? Eu lembro quando você disse pra gente, eu quero deixar essa cidade bonita. Eu falei assim, nossa, esse é o cara que vai fazer realmente. Aí quando você joga 20 casas num canto, 10 no outro, 10 no outro, aí eu fiquei triste. Mas tem casinha abandonada aqui também, por quanto tá? Só continuando. Abandonada, nem gente morando. Gente, espera! Só continuando o meu raciocínio ali, o porquê me causou uma certa preocupação, maior ainda, ao ver as assinaturas, tudo, que isso, de certa forma, é extremamente válido, a gente acatou de primeira mão e já buscamos fazer essa audiência pública. Mas o que me causou mais estranheza é pessoas que, no caso, assinaram ou abaixo assinado, que se inscreveram para receber as casas. Isso me preocupou um pouco. E tão logo, vereador que aprovou isso que foi feito, participou de todo o processo, e o vereador Sebastião assinou o abaixo assinado. Então, assim, isso me causou uma preocupação. Por isso que eu falei, vamos fazer essa audiência logo, para ouvir a sociedade, ouvir a população. Quando você fala em local decente, para mim, morador, apesar de pouco tempo, todos os lugares no nosso município são decentes. Essa é a minha opinião. Respeito quem não acha, mas para mim todos os locais do nosso município são decentes. E a gente, enquanto poder público, a gente precisa buscar continuadamente fazer com que esses espaços fiquem ainda mais decentes, que não é uma tarefa fácil. Como eu disse, por que nós começamos lá na região da entrada da cidade? Não é porque lá é mais bonito que o loteamento São Francisco, é que lá o terreno já estava apto a poder fazer o plantio da grama. Ali a gente jogou a terra, estou dizendo lá naquela área que a gente vai deixar muito bonito. Quem vem de São José para cá vai ver que aquele ambiente vai ficar mais bonito. E lá embaixo, a gente só não conseguiu dar sequência porque todos sabem que fazem semanas e semanas que chove. E lá foi jogado terra e, por ser descida, levou embora. Então a gente precisa preparar um pouco melhor aquele ambiente. De lado da entrada da cidade, vai do lado do ginásio esportes, fazer o nosso campo, que também está bem atrasado. E em paralelo, que não usa os caminhões ali, lá vai jogar as terras para poder melhorar aquele ambiente, né, para receber. E quando eu digo as sobras dos postes, a gente tem pretensão de preservar aquela área, porque a gente sabe do risco que é o que tem depois daquilo ali. Então a gente está preocupado com as crianças, a gente está preocupado com aquela população. A gente sabe que não é o ideal, a gente sabe que a gente deveria ter mais espaço, a gente sabe que a gente deveria ter mais recurso em caixa, mas em 1 ano e 10 meses, a gente não vamos fazer milagre nenhum. A gente está trabalhando insistivamente para poder fazer o melhor. E a gente, nesse meio tempo, a gente achou que esse é o melhor caminho, tendo em vista, né, 9 anos que não tem uma moradia popular aqui em Ouro Verde. Ali aquela vala tem 4 metros de fundura. Ela fala de novo. Aqui, aquela vala que tem dentro daquela mata, assim, tem 4 metros de fundura. Você não viu lá onde está desaguando toda a água de Ouro Verde. Hoje eu fui lá, caiu mais 2 tubos. Isso está muito preocupante, mas como que eu vou colocar um operador em cima de uma pantaneira trabalhando lá? Eu coloco a vida dele em risco. Então, é um trabalho que realmente precisa ser feito.
volto a frisar, nós assumimos a gestão com 267, nosso RH não está aqui, mas 267 servidores. Nós estamos com mais de 340, se não me falha a memória. Então nós ampliamos a quantidade de servidores, seja na obras, seja na saúde, seja na educação, para tentar atender a demanda, mas parece que é um buraco sem fundo. A gente vai colocando gente, vai trabalhando e as demandas continuam. E a gente não tem preguiça de trabalhar, a gente acorda cedo e vai trabalhar. Só que realmente a demanda é muito do município. E quando ainda acontece, né, todo esse tempo de chuva, atrapalha todo o desenvolvimento do trabalho. Eu, ser bem sincero, estou mais preocupado com aquela bossoroca lá do que com o plantio de grama lá no campo. Porque tem um outro campinho para eles jogar por enquanto. Porque aquilo lá sim é grave. Só corrigindo a forma que você entendeu, eu quis dizer que você disse que deixaria essa cidade muito bonita. É a minha ideia, tá? É a minha vontade. Então, eu quero dizer nesse sentido, que nós do loteamento São Francisco tenhamos a quadra e tenhamos a área de lazer nossa todas lá. E que as pessoas tivessem um lugar para eles também. Então, pensa em longo prazo. Eu cheguei até a brincar com o nosso secretário. Imagina um banquinho ali naquela grama, debaixo daquelas árvores, tomando um tererê. Isso é maravilhoso, gente. Porém, é o tempo mesmo. A gente tem que ir construindo isso aos poucos. No nosso pensamento já era para estar pronto. Assim como várias outras obras que eram para estar prontas. Mas realmente... Muito obrigada. Acabando lá na reserva, cheio de cobra, aí também faltou um pouquinho de cabeça, né? Oi? Você está tomando um tererê, do lado de uma reserva tem uma cobra no seu pé, também faltou um pouquinho de cabeça, né? Uai, cobra tem até aqui na avenida. Quando tinha varandas ali, quando a cobra passou em cima da minha perna, ia na avenida. Gente, cobra faz parte normal, não tem como a gente fugir. Onde tem mato, realmente tem cobra. A gente tem que impedir que o mato avance, né? Mas a gente não tem efetivo suficiente também, né? Boa noite. Eu gostaria de voltar à pauta do amigo aqui, porque eu achei um pouco infeliz a fala dele, chamando lá de depósito de pessoas e colocando em pauta o fato de jogar lixo, entrar na mata, enfim. Eu moro próximo ao cemitério. Lá tem o cemitério, tem um novo cemitério que está para sair. E muitas das vezes já vi gente do outro lado da cidade levando lixo lá. Então eu acho que a questão das pessoas que vai morar lá não quer dizer. Eu acho que está no caráter da pessoa de preservar, de jogar o lixo no lugar certo. Eu acho que as pessoas não têm nada a ver com isso. Quem se inscreveu não quer dizer que é porco que vai fazer o que ele falou, né? É a minha opinião. E complementando aqui a fala da Vanessa, eu acredito também que o município ele tem desenvolvido grandes ações em relação à consciência ambiental. Eu acho que a coleta seletiva, né, nas terças-feiras é um avanço muito bom. Parabéns para a Bianca que está ali. Acho que é um projeto maravilhoso. E assim, a consciência, gente, ela começa dentro da sua casa. É de pequeno que se torce pepino, não é esse ditado? Então, assim, a consciência ambiental, ela vai sendo gerada dentro da sua casa. E eu concordo com a Vanessa. Talvez a colocação do colega não foi tão feliz quanto ele imaginou. Mas a gente pode, sim, aproveitar esse recurso. A gente vai abrir mão dessas 26 casas que vêm por conta de medo de alguém jogar lixo? Não. Vamos criar ações dentro da comunidade. Você mesmo que é do escoteiro, pode estar chamando outras entidades ou até fazendo um movimento popular para a gente despertar essa conscientização. Eu acho que o município tem avançado muito nesse sentido. Tem uma preocupação do vereador João Marcos também, que eu acho muito pertinente. Ele sempre me cobra e a gente está tentando buscar medidas para levar um espaço lá para aquela região. Lá nós não temos nenhuma área institucional, nós não temos espaço
para poder fazer um parquinho, né? Lá não tem nada também, né? Isso, então assim, aquela região, de fato, ela fica um pouco mais afetada em relação a essa questão, né? Mas a gente tem consciência e estamos buscando mecanismos aí para tentar propiciar aí novos espaços lá de lazer e tudo mais, que nem eu falei, a gente tem que olhar para todos os cantos da cidade. Senhor Prefeito, acho bem válida, né, essa discussão. Em 2019, eu tive o prazer de participar de um dos processos que tinha 2 casas, né, que estavam desocupadas no Mandaguari, né, e essas 2 casas elas foram para sorteio, né? Então muitas pessoas se inscreveram, né? Foi feito sorteio. A gente vê, como o prefeito tinha falado antes, era só 2 casas e muitos inscritos, né? Então a gente fica, né, com o coração apertado mesmo, né, pela quantidade de inscritos e por ter só tão poucas vagas, digamos assim. Nesse caso, como eu participei desse processo, eu só gostaria de corrigir, porque ali no começo, pelo vereador João Marcos, foi falado que tinha 28 cadastros. Eu gostaria de corrigir que, na verdade, pelo sistema Coapar, que foi realizado lá em 2019, né, para o sorteio dessas casas, a Coapar enviou 179 cadastros para a gente. Tá? Foram 179, bem diferente de 28, como tinham colocado. Outra questão aqui também, como o prefeito ainda citou, né, o nome do vereador Sebastião, a gente aqui na Câmara, a gente vota em cima dos papéis, né, dos documentos que é apresentado para a gente. Então, nos foi apresentado as atas dessas reuniões, né, que foram realizadas, mas não continha a questão da participação popular, né? Não veio a lista de presença para a gente. Tá? Isso veio depois, vereador? A lista de presença ela só continha participação da sociedade pública, né? Câmara e... Mas os vereadores são eleitos pelo povo. Isso. Para representá-los. E a audiência tinha 7 vereadores. Só quem não estavam era o senhor e o Magrão. E quero pegar um gancho, como eu disse, não tem ilusão. Tinha sim 28 cadastros. E como eu falei, em 2 anos a Coapar vai eliminando os cadastros antigos. Foi o que eu falei. Em 2019 podia ter 176. O corte da Coapar é 2 anos. Se você não tem uma atividade contínua de atualização cadastral, desaparece. Mas até 21, então, tudo foi excluído. Não é que foi excluído. Perdeu a validade dela. Tinha um cargo de chefe de habitação e o trabalho não foi feito para dar continuidade a essas inscrições. Isso a gente pode oficiar a Coapar e apresentar para o senhor. O presidente da Coapar pediu para o prefeito qual que era nosso cadastro de pretendentes. A gente foi até o site, enviamos para a Coapar, estava lá em relatório, 26 cadastros ativos do município. O que foi feito depois, se você pegar na lista de pretendentes da Coapar, que é domínio público, que é acesso, qualquer um acessar, está lá Coapar/cadastro, tem lá a lista dos pretendentes, todos os cadastros que estão lá são do começo de 2021 até esse momento. Os outros vão captar. Isso. Em relação à atualização, né? Então quer dizer que a pessoa ela fez o cadastro e depois de 2 anos aquele cadastro some. Some se você não atualizar. E nós tínhamos um cargo de 2019, 2020, um cargo de chefe de habitação. Cadê o trabalho que tinha que ser feito constantemente? Quando eu fui para Curitiba, falei com o presidente da Coapar, Jorge Lange, ele riu na minha cara quando eu pedi 50 casas para ele. Porque eu falo, eu não tinha conhecimento de como funcionava totalmente. Ele abriu o sistema lá e falou assim, mas com 28 cadastros você vai querer 50 casas, que jeito? Então, aí a gente tem que fazer todo um trabalho para estar atualizando. Esse trabalho tem que ser feito de forma contínua. E assim faremos. Não podemos deixar de lado um programa, seja do governo federal, do governo do estado, deixar ele de lado. Por, às vezes, alguns interesses que a gente não sabe até o momento quais são. Porque se tem demanda represada, por que 9 anos sem nenhuma habitação social? Isso, só voltando, talvez a gente tenha fugido um pouquinho do objetivo aqui da audiência em si, né? Eu vejo um trabalho bem forte, o pessoal dos loteamentos ali,
e até o pessoal que deseja habitação popular, isso é totalmente válido, né? Até a quantidade de casas deveria ser muito mais, só que eu acho que não está em jogo aqui, né? E a gente não pode jogar um contra os outros também, não está em jogo, não está em jogo aqui a questão de queremos habitação popular ou não. Isso eu acho que é para todos aqui, falou queremos habitação popular, é unânime, todos querem. Quem já tem, aqueles que não têm, nós aqui vereadores, imagina se chega alguma coisa aqui para a gente votar em relação à habitação popular, com certeza o nosso voto vai ser sim. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, tem um gargalo muito grande ali, muitas pessoas precisam, vivem aí de aluguel é um valor que vai, eu já morei de aluguel já também, né, aqui, é um valor que vai e não volta pra gente, então a gente ter a casa própria é um sonho, imagina só você ver o seu nome lá, né, no IPTU, na água, na luz, então a gente fica, né, muito feliz com isso. Só que eu acho que o objetivo aqui, até a audiência foi pedida justamente pelos moradores dos loteamentos, em relação ao local. Tá? Então, muitas vezes podem colocar a questão, aqueles lá estão querendo audiência pública e não querem habitação popular. Esqueçam isso, tá? Muitas pessoas falam isso para tentar desmoralizar a gente. A habitação popular nós queremos. A questão aqui é o seguinte, é o local onde serão construídos, porque foram colocadas essas zonas dentro de loteamentos existentes. Por que não existe uma outra área, uma área específica, como já foram construídas as outras habitações populares aqui no município? Em momento algum, Jefferson, a gente colocou em pauta quem é a favor ou quem é contra. Tanto é que, na verdade, nós temos na íntegra a solicitação. E talvez nós não tenhamos área porque os gestores passados não se preocuparam em ter áreas. Se os gestores passados se preocuparam e falaram assim, olha, a demanda está represada, vamos se preocupar em adquirir um terreno, como eu falei, vai lá e olha no nosso plano de governo se tem construção de cemitério municipal. Não tem. Mas se nós, enquanto gestão, não se preocuparmos, daqui 1 ano e meio, 2 anos, nós não temos mais aonde enterrar as pessoas, nossos moradores. Então, enquanto gestão, eu poderia ir lá comprar um terreno para construir moradias populares, ou eu preparo o nosso município para receber as pessoas que infelizmente vão vir a falecer. Então é uma decisão. Quando eu coloquei no nosso plano de governo, eu e o Bisouro, toda a nossa equipe, nós colocamos buscar parcerias para construção de habitações populares. Assim como várias outras propostas que a gente tem buscado, desenvolver e tirar do papel. E não tenho dúvidas que nós estamos no caminho certo e que ao findar o nosso mandato, aí a gente pode ser cobrado. Podemos ser cobrados agora também. Prefeito, me concede uma parte? Sim. Porque assim, a conversa chegou no termo que eu senti que a gente deveria tocar, agradeço o senhor por isso. Eu acredito que, acima de tudo, como o prefeito já colocou, como o Jefferson coloca, são temas que geram várias opiniões, e é comum. Às vezes a gente tenta assim, ser a favor ou contra, mas no que dizia o prefeito, eu quero dizer que acima de um plano de governo, talvez, me corrija se eu estiver errado, mas a moradia popular, felizmente, no município de Ouro Verde do Oeste, para quem já leu, ela é um compromisso da gestão pública assegurada e determinada na lei orgânica do município. Então, assim, não só o Gugu tem o compromisso como nosso atual prefeito hoje, de fazer esse trabalho que está sendo feito, e mais uma vez, parabéns à gestão por tirar da inatividade da gestão pública do município uma pauta que é tão importante, e é importante para todo mundo. Porque dentro da nossa família, gente, se for olhar bem, nem todo mundo tem casa própria. Então, não adianta eu olhar só para o outro e querer botar o dedo. Lá na sua família, talvez não esteja inscrito. Mas se você for averiguar a fundo, talvez na sua família tenha alguém que precisa de uma casa dessa. Então, assim, são pontos que a gente tem que observar. E na questão do compromisso legal... Então, é um ponto que a gente, assim, como o Jefferson estava falando, não cabe, não é o objetivo central dessa audiência.
Só que o município também deveria participar das sessões públicas, participar das audiências e cobrar gestões anteriores. Olha, se era um compromisso, por que ninguém fez? Por que a gente está com esse gargalo de 180 e poucas necessidades de moradia? Igual eu falei, se a gente for averiguar é mais, só que uma gestão sozinha, gente, uma andorinha sozinha, milagre não vai fazer mesmo. Nesse ponto eu concordo com o Gugu, não é relevante concordar ou não aqui, a solução do problema vai se dar de outra forma. E se me permite, acredito que a questão que o nosso colega escoteiro ali quis colocar é mais uma questão de recurso natural. Porque é o seguinte, o pessoal aqui faz um trabalho bonito também de valorização do meio ambiente. Eles têm razão quando eles dizem que não só casa resolve o problema, não só parquinho, não só coleta de lixo, o prefeito pode falar depois se ele achar oportuno. Tem projeto caminhando aqui na Câmara já para mudar a situação de aterro sanitário, melhor adequação, convênio, aí de coisa que tem até Itaipu patrocinando, ajudando o município aí para frente. Se a gente começar a participar da vida pública do município, a gente vê que tem muita coisa acontecendo. Só que a gente só vai conseguir ver se a gente acompanhar. Está tendo aí, ó, mídia online, toda segunda-feira tem sessão aqui, ó. A gente pode assistir de casa. E assim, eu não tenho como medir isso, gente. Eu venho aqui na segunda-feira quando eu posso, não é toda segunda-feira, mas a gente não tem como medir isso. Mas eu asseguro para vocês, a maioria das segunda-feiras aqui, ó, tirando os servidores da casa, os prefeitos aqui, não tem 10% do pessoal que está aqui hoje. Aí talvez fica cômodo, fica fácil você olhar para o Gugu e falar assim, ó, Gugu, você está fazendo bem, mas ainda falta muito. Mas e a nossa parte? Todo mundo aqui tem um amigão lá em Brasília, lá, um deputado que votou. Gente, eles são para isso. Eles têm que atender a demanda do município. Aí os vereadores daqui, ó, estão fazendo um trabalho excepcional. Os caras saem daqui, vai lá para Brasília correr atrás de recursos para nós e a gente nada. Aí fica um pouco complicado. Mas tem sim, gente. Tem, olha, a praça aqui de Ouro Verde, ó, essa semana que se passou agora, teve um parquinho titulado com o nome de uma cidadã de Ouro Verde, falecida, como prevê a lei. Mais um compromisso legal que a administração está tomando para si. Ninguém está aqui de braço dado. Quando o prefeito aí falou da questão de gestões anteriores que não fazia, medir a eficiência da máquina pública não é tão fácil. Mas a gente está vendo aí, ó, o município teve há pouquíssimo tempo, o pessoal, na causa do meio ambiente aí, o município conseguiu o retorno da União por preservar uma área verde aí, preservar um recurso natural. E uma coisa, como foi a colocação do novo vereador Passeca, é uma coisa que simplesmente o município só tinha que ter. E o município tinha que estar ganhando nada por isso. E a gente estava preservando, a gente tinha. E a gestão atual foi atrás e hoje a gente tem o retorno merecido, vamos dizer assim. Por que não merecido? Se a gente faz alguma coisa para conservar, tem que ser merecido. Quando o nosso amigo ali levantou a questão do meio ambiente, eu acredito que assim, eu vi que faltou um pouco a gente explanar isso. Se existe algum recurso natural lá naquela área que está sendo comprometido e que se ele for comprometido, a gente não vai conseguir reverter. Porque, por exemplo, eu não tenho condições nenhuma de perfurar lá no fundo do meu quintal e fazer brotar uma mina lá. Então, se lá tem uma mina, a gente tem que reavaliar. Com certeza, o pessoal aqui das comissões já fez todo o estudo de solo e acredito eu que deve ser uma área legal para mudança de saneamento, para a implantação das casinhas lá. Só que se o amigo sente que faltou e necessita desse esclarecimento, se a área realmente tem algum recurso natural, que se a gente tirar de lá a gente não vai conseguir devolver de novo, aí a gente teria que explanar isso melhor. Concordo com ele? Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria fazer um adendo, porque assim, até percebi que tem bastante esse tocante da questão do local, né? A gente verifica que a conversa vai fluindo e todo mundo bate muito no local. Só para deixar claro que o município, antes de fazer qualquer tratativa né, que o prefeito mencionou, que foi atrás de terreno, que precisa de cemitério e tudo mais, e dentre as áreas que tinha, algumas áreas já tinha projeto, né? Já tem projetos em andamento e essas são as áreas destinadas, as áreas que eram possíveis de se fazer.
A gente entende que tem que ter área de preservação, tem que ter parque, tem que ter área de lazer, né? Mas assim, talvez assim, até a Ivanilza comentou ali, né? Que precisa de uma casa maior, pensar a longo prazo, né? A gente sabe que tudo tem vários estudos, curto, médio e longo prazo. Talvez, para uma pessoa que tem uma casa espaçosa, com laje, bonita, bacana, seja compreensível esse longo prazo. Mas para a pessoa que vive ali de aluguel já há muitos anos, que depende dessa casa, sabe? Sair do aluguel. A pessoa, pior, digo mais, situação de vulnerabilidade, às vezes não tem fogo na casa, às vezes tem parte da casa caindo. Isso faz muita diferença na vida dessas pessoas. Então, assim, o município se preocupa muito com o tocante social nessa parte, sabe? Só lembrando que eu não sou rica. Se eu fui rica agora, eu fui promovida. Não, nem mencionando questão de poder aquisitivo de ninguém. A questão é que se você for perguntar para a pessoa que está lá no cadastro, fala para ela que ela tem que esperar mais 2 ou 3 ou 5 anos. Hoje a gente tem um projeto, só visando, nem o Francisco comentou, que está praticamente 90% aprovado dentro da Coapar. Hoje a gente tem uma possibilidade concreta de conseguir essas casas. É praticamente certo, tá? Digo praticamente porque quando não tem 100%, né, é praticamente certo. Mas, de repente, se a gente perder essa oportunidade hoje, a gente não sabe quando que a gente vai conseguir depois um apoio da Coapar para estar executando esse tipo de obra novamente, sabe? E que é de muita importância. Então, só queria fazer esse adendo também para constar também, né? Durante a semana passada, falando justamente sobre a temática dessa audiência, o pessoal da Coapar em Cascavel demonstrou muita preocupação, inclusive pela questão de todos os estudos necessários já terem sido, se não praticamente finalizados, quase finalizados, né? O pessoal da Coapar demonstrou grande preocupação e incômodo com isso. Perder a credibilidade de uma entidade, uma Coapar. Mencionando que o município já fez investimentos em testes de sondagem, testes de percolação, né? Tem toda essa questão que já está bem avançada. É uma oportunidade que o município vai deixar de conseguir, né? Bem a discussão aqui, mas com certeza é de grande valia, viu? Faz muita diferença na vida dessas pessoas. Só para complementar, como o João falou, a gente sempre diz que quem tem fome tem pressa. É a mesma linha de raciocínio. Quem precisa de uma moradia digna não pode ficar esperando 10, 15 anos até que um novo estudo seja realizado. A gente está fazendo cadastro de pretendentes da assistência social, a demanda é altíssima. São 10 pessoas por dia vindo falar sobre essas casas porque não aguenta mais pagar aluguel. Se você pega os estudos da Coapar, a parte de dados da Coapar, cerca de 35% das pessoas cadastradas pagam aluguel abusivo, aluguel em excesso, ou seja, eles comprometem mais de 30% de sua renda para pagamento de aluguel. Hoje, no cenário nacional, que a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, eu acho que, sei lá, me parece um pouco estranho. A gente tem outras preocupações nesse momento, mas enfim. Algo relevante que eu quero colocar aqui também, nada foi feito debaixo dos tapetes. Quando se fala em passar pelo Conselho de Desenvolvimento do município, lá tem várias entidades. E lá, como o Henrique comentou, advogado do Legislativo, é praticamente uma audiência. Lá também foi debatido esse assunto. Lá tinha integrantes da CIOB, tinha integrantes da sociedade da área rural, da Associação de São Sebastião. Enfim, teve a participação. Depois, posterior a isso, teve uma audiência pública. O fato de falarem que foi frustrada, porque foi às 16 horas, eu volto a refrisar. Tinha 7 vereadores presentes nessa audiência. E não tão somente isso, os vereadores, talvez a população não sabe, mas os vereadores têm as reuniões das comissões. Então, houve inúmeras oportunidades de discussão. Veio para essa plenária, que essa plenária é soberana, foi aprovado por unanimidade. Talvez não é a vontade de todos, mas
Eu sei que daqui vai ter, tem quantas pessoas aqui dentro? Talvez umas 10, 20, 30, ou até a maioria vai sair bravo comigo. Mas coloque no nosso lugar. Nós pedimos a Coapar concedeu. Nós fizemos todos os procedimentos técnicos, documentação, todos os passos legais, não usurpimos, não passamos nenhuma barreira fora da legalidade. Nós fizemos tudo com transparência. Nós buscamos atender o que nós pontuamos lá no nosso plano de governo. Então, se daqui dessa audiência algumas pessoas sairão bravas comigo, ou bravos com a nossa equipe, ou bravos com algum vereador, eu lamento, eu peço desculpa, mas eu digo a vocês, se nós tivéssemos outras alternativas, eu gostaria de trazer 50 casas, 100 casas, 284 casas, que são os cadastros. Mas infelizmente nós só temos área para 26 cadastros. E isso aconteceu dentro do planejamento que nós iniciamos ano passado. Volto a dizer, se nós tivéssemos uma gestão eficiente que se preocupasse com os espaços públicos, talvez nós teríamos outras áreas hoje. Talvez nós não precisaríamos estar utilizando essas áreas, as áreas institucionais do município. Agora, eu digo a vocês, eu posso falhar, e vou falhar, é natural do ser humano, mas buscarei ter salas lá de aula para não faltar, buscarei ter acesso à saúde, assim como a gente vem buscando desde o ano passado. A gente poderia buscar outras ações, a gente já poderia ter começado o lago, com recursos que a gente vai fazer outras obras. Mas para o dinheiro do lago, é um dinheiro próprio para o lago. Vem de uma secretaria própria, que a gente não pode investir em habitação, em educação, em saúde. Então esse recurso ele vem para o lago. Eu estou falando isso para vocês porque realmente o investimento do lago vai ser quase 2 milhões. Nós comprávamos área para fazer as 50 moradias. Mas o recurso é próprio para o lago. Então, como eu disse e faço compromisso, a gente vai buscar, assim como nós estamos buscando, a área industrial, que é uma proposta também do nosso plano de governo. Nós precisamos buscar espaços para implantar novas indústrias, poder proporcionar mais emprego, assim como esse projeto que foi lido hoje e aprovado em primeiro turno, que vai gerar praticamente 60 empregos diretos. Então a gente está preocupado com todos os nortes que o município precisa se preocupar. E volto a falar, nós vamos errar sim. Espero daqui 10 anos o meu filho ter orgulho do que nós fizemos. Mas se ele não tiver orgulho desse pai que nos fala, não vai ser por falta de trabalho, não vai ser por falta de dedicação, não vai ser por falta de empenho de toda a nossa equipe. E tenho aqui também parabenizar os vereadores pelo trabalho que têm feito frente a esse legislativo, porque não é demagogia, não é discurso político, falar, todo mundo fala, eu quero ver fazer, nós temos que fazer. E sem a união dos vereadores com o executivo nós não vamos a lugar nenhum. Então, fica aqui a minha mensagem, peço desculpa aos que a gente não vai contentar com essa decisão. Espero que num futuro próximo me compreendam, porque aos poucos que a gente vai tomando as decisões, aos poucos que a gente vai executando tudo que nós planejamos, certamente muitas ações estão atrasadas, assim como a pavimentação rural, a própria grama lá do São Francisco, que está atrasado mesmo, mas não é falácia. Quem acessar o portal da transparência vai ver que teve um processo de licitação frustrado, outro que teve participante, mas não atendeu, e agora nós vamos conseguir tá implantando a grama lá, que vai trazer um ambiente muito mais bonito, limpo, e é esse o nosso objetivo. Então quero deixar essa mensagem para vocês. A discussão continua, a gente está de portas abertas. Se alguém tiver mais alguma dúvida em relação ao projeto, mais alguma sugestão, o que o Francisco, nosso secretário de obras, apresentou foi na íntegra e igualmente como foi feito
na audiência do dia 9/6. Então, se alguém tiver alguma situação, alguma dúvida, alguma sugestão, volte aí a nos falar. Estamos abertos. Se nesse momento, às vezes, alguém não quiser se pronunciar, nos procure. A porta do meu gabinete sempre aberta. Da nossa equipe, estamos sempre à disposição. E é para isso que nós estamos à frente da gestão, para servir vocês. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algo a colocar? A gente está aberto aí para escutar. Bom, não havendo mais nenhuma dúvida, nada mais a tratar, então eu declaro encerrada essa audiência.